Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, boa noite. Obrigado pelo tempo de todos vocês aqui conosco. Aí quero trazendo mais uma live hoje com um parceiro super especial que a gente confia e acredita muito, que desde a construção da comunidade, acho que para a gente indicar é até mais complexo do que a gente entregar um serviço, então a gente se associa só a empresas que a gente realmente confia e sabe da entrega do trabalho. Então, quando a gente fez esse convite aqui para o Léo, ele aceitou assim de prontidão, sabendo da relevância do tema e de como tem gente que não sabe o que está falando e acaba veiculando informações erradas dentro do ecossistema. Então, o tema sobre como a automação e a inteligência artificial isso já é uma realidade, já está modificando o atendimento dentro das clínicas e dos hospitais oftalmológicos, que é o nosso nicho. Hoje a gente tem dezenas de clientes que já usam Clinea, então, consequentemente, já tem esse impacto na vida real. Então, Léo, muito obrigado pelo tempo, obrigado pelo aceite do convite. Tenho certeza que vai ser um momento de grande troca com todos os nossos clientes e futuros clientes, num tema que é, de fato, relevante e que você tem toda a propriedade para falar sobre. Então, fica à vontade. Eu vou estar aqui sempre de portas abertas de iCare para trazer também todas essas grandes novidades e esses grandes parceiros. E daqui a pouco vai pipocar pergunta pra caramba, como a gente sabe. Mas você domina o tema e vai ser uma honra ficar nessa próxima hora aí contigo, tá bom? Boa. Obrigado, Marco. Obrigado, iCare, pelo convite. De novo, é uma honra para nós, Clinea, estar aqui e poder apresentar um pouquinho de como, de fato, resolver um problema que o mercado mostra como uma solução simples, mas que é uma solução que ela é relativamente complexa, que é como que a gente consegue desonerar o nosso time de atendentes, de secretárias, do nosso call center, e principalmente com a humanização necessária e com a integração de dados ponta a ponta necessária, né? Então, a ideia aqui é a gente aprofundar no tema, construir um pouquinho e mostrar como que a Clinea consegue conversar de forma nativa com o iCare e como que a gente estreitou os dois produtos para serem quase conversando a mesma língua ali, tá? E, claro, tirar as dúvidas de vocês. Mas, de novo, é um prazer poder estar falando com uma audiência tão qualificada quanto a da iCare e, de novo, a gente está sempre à disposição para qualquer dúvida e qualquer aprofundamento aqui. Eu vou puxar uma apresentação que a gente preparou para conduzir o nosso papo, tá, pessoal? Boa. Legal. Bom, a gente começa sempre na nossa agenda falando um pouquinho de como que o mercado, em alguma medida, tem tentado solucionar o problema do atendimento e da jornada, né, do paciente. Quais que são esses problemas que o mercado tem tentado atacar e como que muitas vezes ele não consegue atacar de uma forma efetiva. Depois a gente vai partir um pouquinho sobre como que essa conversa Clinea e iCare e por que que esse problema ele tem que ser solucionado de uma forma integrada e de uma forma customizada de quem pensou realmente na solução do problema. E aí no fim a gente aprofunda nessas perguntas, tá? Boa. Tudo começa aqui, né, pessoal? Clínicas e hospitais, eles possuem uma dificuldade grande em escalar o negócio numa área que, honestamente, não é o seu core business, que é a área de gestão de call center ou gestão de time de atendimento. Então, pensa comigo. A gente começa a dar certo porque a gente vira referência no nosso core business, no nosso negócio principal, que é atender bem o paciente, conseguir, quando ele chega na frente do médico, atender e resolver o problema dele. Mas quando a gente começa a ter mais e mais demanda, aquilo que não é o nosso negócio principal, que é fazer a gestão de um time de atendimento ao call center, acaba nos dificultando, né? E aí acabam acontecendo algumas coisas que são clássicas de quem começa a crescer. Então, poxa, os pacientes acabam esperando 3 horas aí para receber uma resposta. A gente sabe que hoje, no mundo atual, imediatista, o pessoal está querendo até ser respondido em final de semana, senão já vai escolher outro tipo de clínica para ser atendido, né? Então, a gente não tem essa capacidade manual de responder o cliente em todos os momentos. Muitas vezes esse paciente, mesmo conseguindo agendar, esperar o tempo que tem que esperar para poder ser atendido, ele não recebe nem coisas básicas, como um lembrete de consulta, ou um acompanhamento daquele paciente feito de forma proativa, né? Então,
poxa, não adianta eu trazer o cliente, garantir que ele vai vir aqui e atender ele bem, se ele fica parado na minha base e eu não envio algum tipo de acompanhamento para ele, uma pergunta, um NPS para saber como é que foi o atendimento dele aqui, daqui a um ano trazer ele de novo para uma consulta, para fazer a revisão, por exemplo. Então, todos esses tipos de acompanhamento são coisas que são essenciais para a jornada do cliente e que, quando a gente tem um time que não é qualificado, isso acaba ficando para trás, né? Um ponto importante é mapear os próximos passos do cliente, né? Porque é justamente fazer o cliente voltar para cá, renovar a receita, fazer o seu check-up, é isso que vai trazer mais receita para a gente. Muitas vezes a gente está pensando ali no marketing, como que eu vou investir em mídia, porque eu preciso estruturar um time aqui de vendedores super qualificados, mas o básico, que é o cliente que eu já trouxe para dentro da minha clínica, preciso garantir que ele vai ficar aqui e ele vai ser um cliente fiel, né? E justamente é aqui que está o desafio quando a gente tem um turnover, ou seja, uma base de funcionários que está saindo de 4 em 4 meses, que é muito típico quando a gente começa a escalar a nossa clínica e contratar esses atendentes, tá? Por fim, quando a gente tenta começar a solucionar esse problema usando tecnologia, que é a melhor forma de solucionar, a gente acaba optando por sistemas e soluções que são muito generalistas e não são especialistas para solucionar de forma efetiva. Então, eu vou acabar contratando aqui um chatbot tradicional, alguma empresa, alguma plataforma que me prometeu responder na hora, que ia fazer e acontecer, mas aquela conversa com o cliente fica presa num loop infinito, quando ele manda uma mensagem, um idoso manda uma mensagem e não escolhe o caminho correto dentro de um chatbot. Esses chatbots, eles vêm com muito transbordo para o humano, né? Então, muitas vezes a gente acaba nem conseguindo solucionar o problema que a gente quer, que é atender esse cliente melhor, mas depois que transborda isso para o humano, ou seja, quando passa para o atendente atender, você tem que convencer o cliente a ficar. Porque a estratégia do chatbot, ela acaba sendo muito pouco humanizada e entregando uma experiência ruim, tá? Então, gente, um chatbot tradicional para negócios como, por exemplo, imobiliária, para negócios tradicionais, pode ser uma boa opção. Agora, para a saúde, quando eu estou falando de um cuidado que tem que ser humanizado, personalizado, não vai encaixar, tá? Então, aqui está um exemplo até do nosso passado aqui, de um cliente nosso do passado, de um chatbot tradicional, tá? Que basicamente você tem que escolher as opções e ficar preso no digite 1, digite 2, digite 3, e é uma experiência muito ruim. É uma experiência que a gente não gosta de passar, é melhor do que não ser atendido, mas que o cliente, muitas vezes, o mais idoso, vai até ser pior a experiência dele, tá? E aí a gente tem um resultado, né? O primeiro resultado que eu posso ter é, se eu escolho não utilizar o chatbot, eu vou ter uma demora no meu tempo de resposta, não vou atender no final de semana, e se eu utilizo ele, a experiência não é positiva. Então, nosso resultado, no final das contas, é que a gente perde receita. Porque quando a gente está falando de atendimento na área da saúde, pessoal, a gente está falando de vendas, né? E a gente sabe que, até como eu estava falando com o Marco aqui, todo negócio tem que ter vendas de uma forma estruturada e como ponte principal para o nosso business, né? Então, quando a gente fala de atendimento, a gente está falando de venda, e se a gente não atende bem os leads, a gente perde receita. E aí, às vezes eu vou perder receita, tem até pessoas que aceitam perder essa receita, mas muitas vezes você vai receber algo que você não gosta, que é uma avaliação ruim num Google, em algo do gênero, né? Então, é justamente isso que a gente prega. Atendimento é entregar uma experiência melhor, é trazer mais receita e é garantir que o paciente vai se sentir abraçado. Boa. E aí vem a nossa solução para isso dentro do mercado, que é entender que qualquer tipo de conversa, interação que eu vou ter com o cliente, ela tem que ser uma interação humanizada e contextualizada, tá? E aí é por isso que a Clean ela nasce, justamente para conseguir garantir com que a gente vai conseguir escalar o nosso time de atendimento e focar no nosso core business, que honestamente não é um time de secretárias, e que a gente vai conseguir vender bem também, tá? E aí, de novo, a gente traz uma solução que ela vai trabalhar em toda a jornada.
não é só o receptivo, não é só quando o paciente vai me chamar, mas é garantir que todo o processo de acompanhamento dele, desde mandar uma mensagem no outro dia, pós-consulta dele, com um NPS perguntando como ele gostou, o que ele não gostou, pedindo para ele fazer uma avaliação positiva, até mesmo eu conseguindo programar acompanhamentos e follow-ups com ele durante um período mais longo, como por exemplo de 3 meses, né? E isso acaba fidelizando esses clientes, trazendo mais receita e uma experiência melhor, que é alavancando a nossa marca. Conforme eu já disse, né, a gente subestima, justamente por estar focado no nosso negócio principal, que é quando o paciente está sentado na cadeira na nossa frente, o poder da comunicação. Mas é ela que vai absolutamente converter o teu cliente e vai conseguir passar esse conceito que a gente tanto procura nas marcas que a gente constrói nas clínicas, que é esse abraço, que é essa humanização e é, por fim, a fidelização, né? Então, comunicação, que nem a gente sempre fala, é o nosso motivador aqui na clínica, é o principal mecanismo para a gente dar atenção para esse cliente. E ela é essencial, né? E a ideia aqui, com a nossa inteligência artificial da Clinea, é não só garantir que a gente vai entregar tudo isso, mas conseguir fazer isso com escala, sem precisar estar treinando, recontratando, ensinando, supervisionando, revisando um time de atendentes, que a gente sabe que é um grande desafio e que muitas vezes os médicos não são treinados para fazer esse tipo de gestão. E aqui, de novo, a gente atua em todas as etapas da jornada. Então, desde quando o cliente nos manda mensagem, atender ele, conseguir ter uma conversa contextualizada, sabendo qual o momento que ele está, porque a clínica conversa com o iCare e tem a contextualização da conversa, realizando o procedimento ou consulta, né, ou até mesmo exame, garantindo que ele vem com uma confirmação, enviando para ele uma orientação de como chegar na clínica, e numa terceira etapa, podendo fazer uma pesquisa para saber como que foi esse atendimento, né? Dando visibilidade para a gestão da minha clínica, olhar e entender em que etapa que eu tenho que melhorar essa experiência, tá? E a quarta etapa, que é o acompanhamento, a gente chama aqui de o ponto que a gente vai coletar a receita. Depois que eu conseguir em todas essas minhas etapas aqui, garantir um atendimento positivo, entregar uma boa experiência, é no acompanhamento que eu consigo trazer aquele cliente a um custo de aquisição, ou seja, a um custo zero que a gente vai trazer ele, porque eu já gastei para trazer ele na minha base, né? Trazer de novo é onde a gente tem mais lucro e é onde a gente consegue, de fato, entregar o máximo para a nossa clínica, em termos de receita e experiência de cliente. Aqui, de novo, o básico, né? Disponibilidade desse nosso agente de IA, trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo o processo de follow-up, confirmações, e por fim entregar as métricas todas do time de vendas e atendimento da tua clínica com a integração do iCare em tempo real, né? Bom, aqui só reiterando um pouco que cuidar de verdade é atender de uma forma inteligente e que aqui o ponto principal da IA em comparação ao chatbot tradicional é a contextualização da conversa. Então, a gente realmente consegue entender o que o cliente está pedindo, dar o encaminhamento correto, buscar o dado da contextualização correta e resolver casos que a gente julgava há 3, 4, 5 anos atrás serem impossíveis ser resolvidos através da tecnologia, né? Então, não só conseguir dar o contexto, resolver o problema do cliente, mas até casos que a gente julgava complexo demais para a tecnologia conseguir resolver, a gente conseguia atuar. E aqui entra o ponto principal, gente. Absolutamente toda a jornada do paciente tem que estar contextualizada. Um sistema de atendimento ou um sistema que atua em jornada do paciente, se ele não conversa com onde o dado do paciente está, de forma nativa, de forma integrada, onde os dois times trabalharam de forma conjunta para garantir isso, eu nunca vou conseguir resolver esses problemas. Porque o chatbot, ou a IA, ou qualquer solução que você tentar implantar aí dentro de casa, ela não vai conseguir ter o contexto do cliente e não vai conseguir fazer o encaminhamento correto. E é aqui que entra, de fato, o grande motivo até da gente ter marcado esse webinar aqui. Porque quando a gente integra com um parceiro que a gente tem uma integração tão bem feita como a da iCare,
a gente consegue dar contextualização para todas as etapas dessa jornada do cliente. Desde o momento que ele chega e chama no WhatsApp, eu já sei que ele é um paciente meu porque ele está cadastrado no iCare BI, eu já sei que ele já veio aqui ano passado, e isso ajuda a conduzir a conversa. E nas etapas de acompanhamento dele, a gente sempre entende, a partir do que foi registrado dentro do iCare, qual que é o momento dele, né? Então, um exemplo simples é, poxa, já deu um ano desde a última vez que ele veio aqui, sabe? Não está na hora da gente renovar a receita dele, né? Então, essa integração nativa que permite com que todas as etapas elas sejam personalizadas e contextualizadas dentro do contexto do cliente. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Boa. Aqui tem alguns outros exemplos de contextualização, tá? A gente está mostrando exemplos que a gente está autorizado dos nossos clientes, então aqui tem alguns casos de oftalmo, porque os clientes que a gente tem autorização de mostrar muitas vezes não são de oftalmo, mas aqui tem um exemplo do Rafael pedindo para ver os exames dele às 22h08 da noite e realizar os cancelamentos, e ele vai lá no sistema, no caso o iCare, vê todos os agendamentos dele e consegue realizar esse cancelamento. Então, atuando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui, ajudar a contornar objeções, né? Então, aqui já tem um caso em que a consulta está disponível para um oftalmo, o cliente acabou achando muito caro isso, e a gente consegue treinar a IA para ser um pouquinho vendedora. Então, poxa, se ele insiste que está muito caro, que não é o tempo dele de venda, a IA entende esse momento dele e consegue, a partir, por exemplo, de um cupom de desconto, fazer a conversão, né? De novo, conseguir fornecer explicações detalhadas sobre procedimentos ou dúvidas, né? Então, quando o paciente vem e pergunta, por exemplo, poxa, quanto tempo que eu vou ter ali, por exemplo, a minha receita, ou como é que está a situação de um laudo, a gente consegue explicar de forma detalhada, porque a IA ela consegue ser treinada, né? E consegue ter a contextualização do cliente. Aqui, de novo, a gente consegue buscar as informações do cliente. Então, poxa, o cliente nos chamar, querer saber quando que está agendada a consulta dele, como que ele faz para chegar até a clínica. Poxa, eu preciso chegar 30 minutos antes ou se eu chegar um pouquinho em cima do horário, está tudo certo. Todo esse tipo de pergunta, pedindo reagendamento, por exemplo, a IA consegue entender o contexto dele, responder de uma forma correta e atualizar lá no iCare. Aqui, de novo, realizando agendamentos, então, poxa, muitas vezes o cliente já chega pedindo para agendar, querendo ver os horários disponíveis, fazendo tudo isso. E hoje a gente tem desenvolvido junto do iCare essa possibilidade de realizar tudo de forma automática, né? Então, a nossa integração ela vai possibilitar com que vocês realizem tudo isso. E o mais legal de toda a história é entender o texto, o áudio e as fotos. Então, poxa, tem muita gente idosa aí que não gosta de escrever, manda só áudio. Será que a IA vai entender isso? E ela entende, né? Então, muitas vezes chega numa etapa, por exemplo, de cadastro do cliente, é um cliente novo. Ao invés de ter que digitar todos os dados para eu cadastrar lá no iCare, quem sabe não manda uma foto da carteirinha do convênio, a gente extrai os dados da foto da carteirinha e já realiza o cadastro no sistema, sem precisar passar por ninguém, tá? E pessoal, é justamente esse tipo de integração que permite com que a gente chegue em números excepcionais, em que de fato a gente consiga, dentro da nossa clínica, reduzir a quantidade de pessoas necessárias para fazer essas coisas tão básicas, tá? Aqui um exemplo, mandou uma foto de uma requisição e a gente consegue extrair todos os dados. E claro, reconhecer conversas passadas, né? Então, poxa, se ele veio aqui já ano passado, se ele colocou dados e já me disse que, poxa, teve que reagendar uma segunda vez, entender o contexto da conversa passada e conduzir um atendimento customizado, tá? De novo, gerenciar múltiplos agendamentos. A gente sabe que o chatbot tem muita dificuldade em, pô, se eu quero agendar para o meu pai e para mim ao mesmo tempo, eu preciso preencher tudo e aí preencher tudo do meu pai de novo e voltar para o início. Aqui não, aqui eu só coloco, ó, quero agendar para mim, quero agendar para o meu pai, são esses serviços aqui, no dia tal, e ele já envia direto para o sistema. E aí a gente vai trazer um caso aqui, pessoal, que é o caso de novo que a gente tem autorização de mostrar, mas sem dúvida a nossa ideia é voltar aqui e apresentar um caso de oftalmo também que a gente seja autorizado, de uma clínica que 85% de todas as conversas foram resolvidas por IA. Tá? Então,
Nesse caso aqui é uma clínica que ela fez uma opção há um tempo atrás e nos comunicou e disse assim: Léo, eu tenho um sonho. Meu sonho é não quero ter ninguém no meu atendimento respondendo o WhatsApp. Não gosto disso. Prefiro não ter o WhatsApp da clínica do que ter 5, 6 pessoas respondendo o WhatsApp. E a gente entendeu que era um desafio muito grande. Pô, como é que eu vou conseguir fazer com que essa clínica tenha uma satisfação? Porque antigamente a gente via soluções que não conseguiam entregar esse tipo de resolutividade. E aqui a gente tem taxas excepcionais, 84,9% de todas as conversas de início a fim resolvidas só pela IA, 74,5% dos clientes agendando exames, né? E logo aí, num primeiro mês de utilização, 337 agendamentos realizados. Isso, de uma forma bem simples e bruta, vai se traduzir num ROI muito positivo, ou seja, num retorno de investimento muito legal para a nossa clínica. Em que hoje, por exemplo, dentro da CLT, com todos os tributos e tudo que a gente gasta para ter um funcionário, a gente vai conseguir ter um retorno de, nesse caso aqui, 6 vezes o investimento de um funcionário e fazendo o trabalho que 3, 4 funcionários fariam, né? Então, não só entrega um atendimento melhor, como eu consigo economizar e ter um resultado no nosso investimento dentro da clínica. E aí a gente faz o desafio, né? Tá difícil de acreditar, quero ver se essa IA funciona mesmo. A gente criou uma clínica fictícia aqui, multiespecialidade, também focada bastante no oftalmo, que vocês podem testar apontando o QR Code aqui e ver como é que essa IA funciona, né? Então, pô, a gente sempre fala aqui, brinca, seja aquele paciente difícil, pede desconto, manda só áudio, diz que quer agendar a consulta, pergunta nos detalhes, né? Então, depois a gente vai voltar o QR Code aqui compartilhado para vocês, quem não pegou ainda, poder testar, mas é um teste bem legal que a gente utiliza aqui. E é isso, gente. A gente agradece a oportunidade de estar falando com vocês e agora abre para dúvidas. Léo, primeiro, obrigado pelo tempo, obrigado pela explanação. Acho que a gente vai ter bastante questionamentos aqui vindo daqui a pouco no nosso chat, mas acho que antes de mais nada, eu como médico, sou oftalmo, então vivenciei muito disso, inclusive na transição, né? Porque mais do que apenas treinar a disponibilidade, seja da secretária, seja do call center, de quem está respondendo, quem está no front ali com a clínica, hoje com a IA, o objetivo não é tirar essas pessoas, pelo contrário, você vai dar muito mais poder a ela e você vai ter pessoas conseguindo gerenciar um volume muito maior de atendimentos e, consequentemente, não deixando dinheiro na mesa de fato, tá? Então, a nossa escolha, o nosso motivo de escolha para seguir a parceria com a Clinea foi, de fato, conhecendo a tecnologia, entendendo os cases de sucesso, e todos os clientes que a gente implementou realmente já tiveram resultados super positivos, porque no final a gente precisa sempre olhar o retorno sobre o investimento, né? E nenhum deles tiveram ROI negativo, pelo contrário. Então a parceria está sendo de muito sucesso exatamente por isso, porque tem resultado real. A primeira pergunta é que eu não consigo ver o nome das pessoas, mas eu vou fazendo as perguntas para ficar mais fácil, tá? Claro. Eles perguntaram se precisa ter alguém técnico dentro da clínica ou do hospital para fazer a implementação. Se ela já usa a iCare BI, precisa ter alguém técnico lá dentro para fazer toda a integração. Claro que não. Acho que tem 2 pontos que são legais na resposta. O primeiro é que a integração ela já é nativa, plug and play, né? A gente trabalhou um tempo aqui junto do time, incomodou bastante o Marco para ter essa integração nativa. Então, é plug and play. E para implantar essa IA, implantar o Clean, a gente tem um time de especialistas aqui que vão conduzir toda a implantação. Então, não só a gente vai deixar o sistema prontinho para vocês, como ensinar vocês a usar ele, editar, mudar a forma com que a IA vai responder. Então, tudo é com a gente, não precisa de nenhum técnico, nenhum programador aí, podem ficar tranquilos. Outra dúvida que chegou aqui, Léo.
se basicamente para funcionar durante a madrugada paga-se a mais. Não, pessoal, não. Isso já é, a gente considera esse tipo de solução básica, tá? Então, não faz sentido nenhum cobrar nada para funcionar durante a madrugada. E é, inclusive, eu acho que um dos pontos principais de uma contratação de uma solução como essa, né? Então, garantir com que, poxa, aquele paciente que... E a gente sabe, né, Marco? Estatisticamente, o pessoal arruma a sua vida e pensa em saúde no domingo de tarde e de noite. Então, o maior resultado que a gente vai ter é atendendo esse cliente. E o objetivo aqui, que nem o Marco trouxe, é construir uma relação de longo prazo, de ser um parceiro de tecnologia como a iCare é, mostrando resultado desde o dia 1. E cobrar por algo como isso, não vejo que faz sentido e não é a nossa cultura. Boa. Outra coisa que trouxeram aqui foi... Cheguei um pouco depois, mas é possível ensinar o tom de voz que eu gostaria que a IA usasse com meus clientes? Sim, a gente inclusive ajuda dentro das primeiras conversas que o nosso time tem com vocês a entender aquilo que em negócio a gente chama de persona, né? O tipo de cliente principal que a gente atende. E aí detalha para IA coisas como use emojis ou não, fale mais formalmente ou não. Então não só é possível, como a gente dá uma ajuda para vocês para definir esse tipo de posicionamento. E aí, Léo, até trazendo um pouco para a nossa realidade, oftalmologia é uma especialidade muito diferente das demais, né? Então, o oftalmo está fora do hospital terciário, o hospital sempre tem a clínica, o hospital dele em si, em geral, não é junto com as outras especialidades. E o paciente oftalmológico, ele é um paciente bem típico, no sentido de, é um paciente que, em geral, ele é um paciente crônico, que já tem uma doença e tem uma recorrência muito grande, e para esse paciente é muito importante o engajamento. Então, para o médico ter uma ferramenta que faça tudo isso em conjunto e mantenha esse engajamento, tem dois desfechos positivos. O primeiro desfecho é o desfecho de controle e, consequentemente, o desfecho clínico sobre essa determinada doença. E o segundo desfecho positivo é a previsibilidade com relação àquela receita dentro da instituição. Então, ter uma ferramenta como essa é super relevante para a oftalmologia. A oftalmologia, dentro das especialidades, ela tem um tripé que é bem relevante. O primeiro, muito exame. O segundo, muita cirurgia. O terceiro, muita consulta. Então, é uma especialidade de grande fluxo, que, consequentemente, a gente brinca que é como se fosse um piloto de Fórmula 1 numa cirurgia. Uma cirurgia de catarata é como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Né? Todo mundo vendo de fora, parece, nossa, eu dirigiria esse carro. Né? A cirurgia de catarata dura 7, 8 minutos. Vai dirigir. Se você coloca um motorista normal para dirigir um carro de Fórmula 1 a 300, 350 por hora, não sei ao certo quando chega, ele vai bater. Se você coloca um médico não hábil, ele também vai bater. Então, o médico oftalmologista ele é muito treinado. Acho que o objetivo aqui da ferramenta é não se preocupe com isso, com esse engajamento, com toda essa parte automatizável e entregue para o cliente, para o paciente, aquilo que há de melhor, que é o que a gente faz com os nossos clientes hoje, tá? E aí, consequentemente, com a Cleaner fazendo toda essa automação, óbvio que você vai ter um retorno muito maior, tanto no engajamento quanto no agendamento de consultas, exames e cirurgias. Tanto que, no nosso produto da Agenda Oftalmo, a gente tem vários filtros e tem o agendamento. Esse agendamento pode ser feito a qualquer momento? Opa, com certeza, pode ser feito a qualquer momento. Inclusive durante a madrugada, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Todo mundo para à noite, aquele olho seco, nossa, minha vista é cansada, ele vai fazer o quê? Vai procurar oftalmologia. E aí vai no Google, vai cair na gente, no Agenda Oftalmo, nosso cliente está ranqueado lá em cima, ele vai cair no agendamento online e vai ser atendido, super bem atendido pela IA que já foi treinada pela clínica. Bom, segundo, meu time não tem... Tem muita pergunta, cara. Meu time não tem muita expertise com os tipos de coisa que poderíamos fazer. Vocês dão dicas de todas as possibilidades durante a implantação? Sem dúvida. A gente sempre começa uma implantação a partir de um diagnóstico. Mesmo sendo uma especialidade compartilhada, nenhuma clínica é igual a outra. Todo mundo tem um contexto diferente. Então, sempre a gente vai fazer um diagnóstico junto com vocês e definir
que tipo de solução que a gente quer implantar primeiro. E aí, a partir dessa definição, a gente vai entender os problemas e, junto de vocês, mapear e resolvê-los de uma forma conjunta, né? E a gente tem o costume de montar aquilo que a gente chama de plano de sucesso, que é, junto da clínica, definir quais são os três resultados que a gente quer tirar da implantação de uma plataforma. Quais três problemas iniciais a gente quer resolver. E de 3 em 3 meses a gente sempre volta, olha as métricas junto de vocês e vê se está atendendo e reajusta. Então, não só conseguir ajudar vocês a resolverem esses problemas, mas avaliar como que eles estão sendo resolvidos também de tempo em tempo. Para colocar a bola no chão aqui, Léo, então basicamente hoje é possível fazer a confirmação, é possível fazer o agendamento, é possível a gente criar mecanismos, inclusive, para contornar objeções. O que mais que você colocaria assim de maneira pragmática para a gente entregar isso aqui para quem está nos assistindo? A gente consegue fazer pesquisa de NPS para saber como que foi dentro da clínica esse atendimento e promocionais a partir de gatilhos que eu vou ter dentro da conversa. Traduzindo para o português, tudo aquilo que eu quero fazer de envio de promocional, de campanha para um cliente que não vem há um ano, consigo fazer através da clínica também e acompanhá-lo não só para promocional, mas para saber como está e fazer um direcionamento correto para o ponto de cuidado certo dentro da clínica. Todo pós a gente consegue programar junto, independente do que vocês querem acompanhar. Então a gente não vai ter que estar lembrando mais quem usa o iCare BI, obviamente, não vai precisar ficar lembrando mais, nossa, quando é aniversário daquele paciente mesmo? Hein, gente, tem um mês dessa cirurgia, eu preciso ter o retorno dele. Programou, enviou, certo? Exatamente, exatamente. Esse é o Ótimo. objetivo. Outra pergunta, que tipo de dados, essa aqui é um pouquinho mais rebuscada, hein? Que tipo de dados a IA utiliza para oferecer respostas mais inteligentes? Boa. Pessoal, são 3 fontes de dados que a gente vai utilizar para conseguir dar a resposta inteligente e contextualizada, que eu tanto falo. O primeiro é o histórico dele e os dados dele dentro do iCare BI. Então, a gente vai conseguir saber quem que está falando e qual que é o contexto desse cliente. Tá? O segundo é uma base de conhecimento que a gente vai inserir aqui dentro da clínica. Então, a gente tem todo um processo de implantação que a gente treina uma base de conhecimento. Eu sei que parece difícil, mas é rapidinho e fácil. É um PDF que a gente sobe com uma base de conhecimento. E o terceiro é o comando geral que a gente vai dar para a nossa IA, que é esses guidelines simples como tom de voz, como que tipo de pergunta, que roteiro de vendas que eu preciso executar. Então, o primeiro é a contextualização a partir do dado do sistema. A segunda é que a gente tem uma base de conhecimentos. E a terceira é aquela orientação geral que a gente dá para como se estivesse treinando uma atendente mesmo. Legal. Aqui tem uma pergunta que eu acho que é para mim e para você, tá? Quais funcionalidades do iCare BI se beneficiam diretamente da integração com a IA, com a Clinea? Começa você. Boa. Primeiro, a gente vai conseguir fazer vocês terem um fluxo de agendamento muito mais simples, né? Então, a gente tem desenvolvido isso e tem atuado para garantir todo o processo de agendamento, reagendamento, atualizar direto na agenda do iCare BI. Esse é, eu acho que o ponto principal. E o segundo é, tudo que a gente mexe na agenda do iCare BI, por exemplo, que nem o Marco falou, tem uma cirurgia, ele trazer e automaticamente fazer esses follow-ups, esses acompanhamentos com o cliente. Então, a gente utiliza o iCare BI como o ponto principal para entender o comportamento do cliente, né? Então, é essencial, por isso que é importante ter essa integração tão bem feita. Boa. Acho que trazendo um pouco para o nosso lado, o agendamento é o óbvio, né? Então, obviamente que a gente vai conseguir automatizar e dar muito mais conversão positiva dentro das tentativas e também do reengajamento desses pacientes. Ponto 1. Ponto 2, dentro do iCare BI tem o painel de vendas. E como o Léo bem trouxe, aquelas cirurgias barra não conversões de procedimentos, cirurgias, exames, etc., a gente consegue trabalhar naquela base e fazer uma conversão que no final do dia é o que realmente importa dentro de uma clínica oftalmológica. Lembrando que esse paciente, falando do ecossistema iCare, a gente tem o iCare BI, a gente tem o Oculus, a gente tem diversos produtos. A Clinea, ela sempre vai estar integrada em tudo que for comunicação
com o usuário final. Então, isso em breve também vai estar no Oculi, fazendo toda essa integração de agendamento, de confirmação de cirurgia, de reengajamento dos pacientes, porque hoje dentro da oftalmo a gente tem as linhas de cuidado, principalmente das doenças mais onerosas. Aí eu estou falando de DMRI, estou falando de retinopatia diabética, eu estou falando de um paciente pós-refrativa ou que esteja no nosso funil de refrativa. Toda a parte de automação, com uma linguagem natural, com uma linguagem focada na oftalmologia, vai estar vinculada com a EA da Clínia e a integração com o iCare BI. Boa? Exatamente isso. Bom, mais uma. Como os dados dos pacientes são protegidos durante a interação com a IA? Perfeito. Primeiro ponto, pessoal, da mesma forma como tecnologias como Telegram, WhatsApp, tudo que passa de... A gente tem duas formas de falar de proteção em tecnologia e de dados, tá? Tem in trânsito, que o pessoal fala in transit, e tem o at rest, que é no local parado enquanto a informação não está transitando. A Clean, ela tem criptografia tanto quando você está transitando uma informação entre dois sistemas, como por exemplo o Clean e o iCare, e tanto no nosso banco de dados. Aquela famosa criptografia ponto a ponto, de que ela está criptografada em absolutamente todos os locais que ela tiver. Então, é isso. Eu acho que não tem como ter nada mais seguro do que criptografia de ponta a ponta. E aí trazendo um pouco para o nosso lado, todo mundo que já é cliente sabe, mas quem está ouvindo aqui não é cliente iCare ainda, a iCare é uma das poucas empresas do Brasil que tem hoje a certificação ISO 27001, que é exatamente sobre cibersegurança. Inclusive isso é importante que a gente avalie muito o parceiro que a gente vai integrar. Então a Clínia tem todos os processos muito bem controlados, seguindo todas as normas, tanto de LGPD quanto de código ética médica de fato, tá? É um tema super relevante e sério, afinal de contas a gente está tratando de dados sensíveis, além de cadastro, dados de saúde de fato, então a gente leva muito a sério toda essa temática, tá? Bom, outra pergunta, é possível criar confirmações diferentes para cada consulta ou procedimento? Perfeito. A gente consegue fazer através de filtros, que também a gente tem desenvolvido junto ali os filtros corretos, junto da integração do iCare. Esse filtro, de fato, ali de confirmação e procedimento a partir do que eu quero confirmar. Então, vou dar um exemplo simples. Poxa, eu quero confirmar uma cirurgia de uma forma e quero confirmar uma consulta, um exame de outra. Dá para fazer também. Tudo isso a partir dos dados que a gente tem lá no iCare BI. Ótimo. Mais uma aqui agradecendo, tá? O pessoal está agradecendo, parabéns. Certamente isso vai ajudar muito no dia a dia. Um e-mail de Vic Antunes vai ser ótimo. Se você não usa Clean iCare BI ainda, vai ser um prazer ter você aqui conosco, dentro do nosso ecossistema. Próxima pergunta. Como a nossa clínica que já usa o iCare BI pode aderir à solução? Boa. A gente tem um contato direto com o Leonardo Souza, que é um grande parceiro aí da iCare, que faz a conexão com o nosso time. A gente apresenta para vocês, entende o contexto, e aí, claro, faz uma proposta para ver se faz sentido a gente atuar junto. Mas acho que independente de aderir ou não, a gente sempre vai agregar valor com o diagnóstico da operação de atendimento de vocês. Então, independente se poxa, estou pensando em investir agora ou no futuro, marca o papo com a gente vai ajudar vocês no time de atendimento e fazer esse diagnóstico para, independente do caminho que a gente sair, vocês conseguirem melhorar esse atendimento aí. E trazendo assim, a iCare existe desde 2019, né? Então a gente tem médicos em todo o Brasil e o objetivo sempre é agregar para o nosso cliente final, porque a gente sabe que são relacionamentos longínquos que a gente sempre alimenta para ele ser melhor e melhor, para fazer sentido de fato para todo mundo. Então todas essas tecnologias, nenhuma delas que a gente coloca dentro do nosso produto é espuma, nenhuma é para enfeitar. Então, assim como a gente tem a parceria com o Clean, a gente apresentou o copiloto. Então, hoje os nossos clientes já usam o copiloto para fazer toda a parte de consulta. Nossa, a gente tem a parte do agenda oftalmo que é para geração de lead direto. Então, tudo isso agrega e, sem dúvida nenhuma, mais do que preço, a gente está falando de um valor que, poxa, quanto custa para substituir
mais um colaborador que você teria ali na frente. Quanto custa uma cirurgia marcada e convertida próximo em comparação a uma mensalidade? Então, quando a gente olha realmente para os fatos, para os números que são reais, essa conta se paga e se paga de muito longe, tá? Essa próxima pergunta é um pouco polêmica, vou deixar você livre, tá? E eu também, obviamente, vou deixar a minha resposta aqui, mas é uma pergunta se esse sistema substitui o trabalho de agendamento da secretária de uma clínica. Bom, acho que, Catherine, eu acho que tem um ponto principal aqui que o foco tem que ser a potencialização do trabalho. Então, é uma resposta que é indiferente se vai substituir ou não. Acho que a gente tem que focar em potencializar o trabalho de quem já está ali no dia a dia e garantir com que a gente vai ser mais eficiente daqui para frente, né? Então, sim, a resposta que eu consigo te dar é, a gente vai conseguir potencializar em até 80% o trabalho que é feito dentro do teu WhatsApp. Acredito que substituir é uma palavra muito forte, porque a gente sempre vai ter outras coisas para fazer dentro da clínica, né? Que não só responder o WhatsApp. A gente sempre diz que o nosso objetivo aqui é fazer com que a pessoa que hoje está olhando para o WhatsApp e está com o telefone no ouvido, consiga, quando você chegar na clínica, olhar no olho dela e, de fato, se sentir abraçado. E isso a tecnologia não vai substituir. Então, é potencializar esse teu time para que ele consiga fazer coisas mais estratégicas, podemos dizer assim, dentro do teu dia a dia, tá? No mercado altamente competitivo, como é o que a gente vive hoje, eu faria uma comparação até um pouco diferente, no sentido de o que uma secretária barra gerente faz sozinha e o que qual o potencial dela fazer com uma IA treinada, especialista em oftalmologia, como essa que a gente está colocando aqui. Então, acho que esse upside ele é muito indiscutível. Então, basicamente, você vai possibilitar que esse indivíduo ele se prepare e ele tenha muito mais olhos para outras coisas da clínica ou do hospital, e você não vai precisar contratar novas pessoas para escalar o seu negócio, tá? Então, basicamente, vai ser 24/7, dando a resposta que você precisa, de uma maneira totalmente fluida. Então, de fato, aquela imagem que a gente tinha de uma secretária que só ficava ali o tempo todo, às 8 horas do dia, só respondendo, porque o lead está quente, ele quer fechar naquele momento, ele quer achar um encaixe, assim por diante, isso está totalmente desmistificado. Então, ela está desenvolvendo cada vez mais habilidades de oratória, de comportamento, de conversão real com o paciente, e o topo do funil ele vem sendo muito melhor trabalhado com quem de fato consegue fazer isso de uma maneira automatizada. Então, acho que a IA está aqui muito mais para tirar o trabalho repetitivo e possibilitar esses outros profissionais de se preparar melhor e entregar muito mais valor, seja humano ou seja qualificadamente falando para o paciente ou para o potencial paciente daquela clínica. Concorda, Léo? 100%. Acho que é muito nesse sentido que a IA vem para agregar, para conseguir usar esse tempo que a gente está economizando, ou essa verba que a gente não vai precisar gastar numa nova contratação, na qualificação de quem já está dentro de casa para entregar cada vez mais valor para o paciente. Acho que você não poderia ter colocado de uma forma melhor e mais clara. Boa. Qualquer coisa eu consigo vender clínica bem pra caramba. Afinal de contas, é uma parceria de meses e o feedback dos clientes Tá melhor que eu já. o feedback dos clientes muda o jogo, sabe? Porque aí, contra fato, você não vai ter nenhum tipo de argumento. Porque ele fala, pô, pra mim funcionou, tal. Enfim, a gente sabe como isso é valioso dentro do nosso meio. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que eu não consegui entender tão bem, mas vamos lá. A Mônica traz uma pergunta se o programa iCareBI Clinea consegue fazer uma busca ativa nos pacientes. Tem duas formas da gente usar essa busca ativa e responder essa tua pergunta. Tem dois pontos importantes. Tem o paciente que já é um paciente da minha base, que eu quero reativá-lo, e aí eu e o Marco a gente já trouxe aqui, é muito possível e é um dos principais fatores para a gente ver valor agregado na plataforma, reativar esse cliente que já é um cliente meu. E tem aquela busca ativa do paciente frio, do paciente que ele está recém chegando e a gente quer prospectar.
Hoje a Cleaner, junto do iCare BI, a gente consegue ter uma gestão de CRM para, muitas vezes, até uma prospecção ativa, se você quiser fazer. Então, a gente em prospecção ativa tem aquilo que nós chamamos de cadência de contato, que é tipo o e-mail marketing, esse que a gente recebe. E através da Cleaner você consegue agendar essas cadências de envio para esses clientes que você está prospectando. Então, sim, é possível. Só tem uma coisa que é uma estratégia que a gente não vê dar certo, que muitas vezes quem está começando a vender, que é pegar essas listas frias na internet, baixar elas e subir para fazer disparo. Isso não vende, pessoal. O que vende é o approach mais humanizado e o approach de construção de marca, tá? Lista fria que a gente baixa na internet só vai dar dor de cabeça. E a gente está falando de um profissional que transmite muita confiança. A gente tem muitos clientes, e principalmente dentro da comunidade a gente discute muito isso, que oftalmologista, de fato, estudou 6 anos na faculdade, mais 3 de residência, mais 2 ou 3 de fellowship, então são pessoas muito preparados tecnicamente. Então, existe uma conexão na busca técnica por esse profissional. Então, sem dúvida nenhuma, essa lista fria, não, e todos os nossos clientes já possuem milhares de pacientes. Então, o dinheiro já está ali dentro, o paciente já está ali dentro, muitas das vezes ele só não está sendo visto. E essa busca ativa a gente consegue fazer tanto na parte cirúrgica quanto na parte de reaquecimento. Então, sem dúvida nenhuma, Mônica, a gente vai poder apoiar você dentro desse contexto, tá? Bom, mais uma, Léo. Acho que dá tempo de mais duas, tá? Posso editar regras do bot? Não é bot, né, gente? Mas posso editar regras sem depender de um técnico, se eu precisar? Pô, com Claro, certeza, mas aí o Léo vai responder e depois eu com complemento. certeza. E o que é mais legal? Antes, num passado de chatbots normais, a gente tinha que ficar mexendo nas caixinhas e nos direcionamentos. Aqui você vai escrever. Eu quero que primeiro você contextualize o cliente e fale para ele da nossa expertise dentro da clínica antes dele perguntar preço. Não fale preço agora, só no final. Você vai escrever em linguagem português como que você quer que atenda. Não precisa aprender a mexer em fluxos e organogramas. Escreve em português, você vai conseguir fazer sua IA entender. Então, acho que essa é uma das coisas mais legais que a inteligência artificial nos possibilita. Cada vez menos a gente vai ter que aprender a mexer em sistema. Se eu sei falar português, eu sei editar o bot da clínica. É bem simples. Boa. E mais do que isso, acho que nem só escrever, falar. Então, se ele mandar um áudio e coisas do gênero, sim, dá para editar e não é uma árvore fixa. Então, basicamente, você consegue sim adaptar a sua realidade, principalmente aqueles pacientes, os mais idosos que usam mais o áudio, aquele paciente que não tem tanta paciência para falar durante o dia, só pode falar durante a noite. Você não vai perder esse tipo de cliente, né? Então, isso é bem relevante e a mensagem do Marcelo faz total sentido. Porque é uma dúvida, tá, Léo? Todo mundo pensa que, poxa, será que eu vou ter que saber? Agora vou ter que fazer outra faculdade? Não, na verdade não. Né? E na realidade, até adentrando um pouco nisso que você está falando, o mercado tenta colocar isso de que é muito difícil, de que as soluções são muito complexas, de que a gente precisa do curso XYZ. E o nosso objetivo aqui para vocês é entregar de uma forma especializada, simples e que vocês consigam manejar, sabe? Então, é justamente para isso que a gente vem, para tornar fácil essa utilização e gestão de todo o processo de comunicação aí da clínica. Bom, afinal de contas, a gente tem parceiros que são altamente qualificados na parte técnica, e aí eu estou falando, afinal de contas, mexer com a visão que, pô, eu sou oftalmo é o sentido mais importante do ser humano, e sem dúvida nenhuma, levar esse acesso qualificado que todo mundo se preparou tanto tempo é o que vocês fazem de melhor. Agora, com a tecnologia impulsionando tudo isso, tenho certeza que a conversão e os resultados financeiros também vão ser cada vez mais interessantes. Tem um feedback positivo, com uma pergunta em conjunto. Achei isso do áudio sensacional, tá? Parabéns. E perguntando como funciona com relação à questão de sotaque. Isso é muito legal porque é algo que, de fato,
Eu fui meio cético no começo de achar, quando a gente começou há uns 2 anos atrás, ver essas IAs, esses GPTs, fui meio cético. Pô, não vai conseguir saber sotaque aí, você tá pedindo muito. Hoje a gente tem a IA, a gente é tudo gaúcho aqui, né? A gente tem a nossa IA que fala o gauchês. E de fato, você coloca, por favor, imite o sotaque gaúcho e reforce a fala dessa forma. E ele faz. É incrível. Então, todo tu, tchê, bah, porque, tudo ele faz. Então, é bem legal. Da mesma forma que a gente vai dizer a forma que ele vai se comunicar, você vai, se quiser, detalhar o sotaque que ele vai ter. E funciona super bem. A gente tem cliente do Brasil inteiro. Não tem nenhum estado que a gente não tenha cliente, né? Então tem cliente desde Acre, Goiás, Rondônia, Amazonas, Bahia, Minas. Eu sou mineiro, estudei no Rio e vim para São Paulo. Então, basicamente, a gente tem cliente do Brasil inteiro e os sotaques são muito distintos, muito distintos. Isso que o Léo está falando é uma grande realidade. Mais do que apenas entender, responder no mesmo tom, é o que faz ele se identificar com aquele atendente, mesmo que virtual, e fazer essa conversão. Isso é muito bom, isso é é um diferencial muito grande para a adoção ou não de determinada ferramenta. E nos últimos tempos, né, Léo, acho que os modelos como um todo, eles têm melhorado muito, tanto com relação a conversacional, quanto com relação ao resultado final, enfim, mas você que é especialista nisso, você tem visto essa evolução assim, a passos largos? Exatamente, eu tenho visto, e até posso comentar assim de uma forma mais detalhada, esses últimos anos os modelos eles foram muito treinados para saber fazer as coisas do jeito certo e dar as respostas certas. A gente viu agora, com um exemplo, a OpenAI lançando o GPT 4.5, que a mudança do 4.0, do 4.1 para o 4.5 é só a forma de comunicar ser mais humanizada e parecer de fato um ser humano com o seu sotaque e às vezes até espelha a forma que você tá falando. Então é justamente isso que a gente está vendo. A IA ela cada vez mais parecer um humano falando e isso que de fato gera a conexão, né? Porque se é aquela conversa genérica que você não consegue conectar com um ponto para ter algo em comum com o teu cliente, é mais difícil de vender. E hoje a gente consegue conectar e fazer com que o cliente, de fato, ache que ele está falando com um humano. E aí deixa eu contar um caso, justamente para falar sobre essa conexão. A gente tem uma clínica do Nordeste, se eu não me engano, da Bahia, que uma idosa chegou com um saco de batata na clínica porque ela queria entregar para a Márcia de presente. Isso é verdade, pessoal, juro. De presente para a Márcia, porque a Márcia conseguiu responder ela de noite, todos os horários, e que, pô, tá trabalhando de noite aqui, deixa eu trazer um agradinho para ela no outro dia. E ela chegou com um saco de batatas para a Márcia, no outro dia de manhã na clínica, e não tinha a Márcia. A Márcia era a IA da clínica, isso é fato. Justamente por uma conexão que tu consegue gerar, por coisas como, por exemplo, o sotaque que a gente configura ali na plataforma. Isso é muito legal. Fantástico, fantástico, fantástico. Isso reflete muito o que a gente visualiza no dia a dia. Mas, Léo, primeiro, obrigado mais uma vez. Para todos que participaram, foi um prazer. A gente vai dar um espaço para o Leonardo Souza, que é o nosso especialista, que é quem realmente faz esse front que todos os nossos médicos parceiros já conhecem. Léo está em todos os congressos, o Léo está. Ele conhece tudo do produto e, obviamente, foi um dos grandes responsáveis pela implementação da parceria iCareBI e Clinia. Mas antes de mais nada, o Léo Souza vai entrar, mas Léo Clinia, obrigado mais uma vez pelo papo, pelo tempo, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e pode contar conosco que, sem dúvida nenhuma, a oftalmologia ela vai mudar com a iCareBI e com Clinia e eu não tenho dúvida do trabalho e da entrega que vocês fazem hoje. Obrigado pelo tempo, pelos esclarecimentos e, pessoal, o time Clinia vai estar mais do que à disposição para os nossos clientes já implementar a Clinia no iCareBI e quem ainda não é cliente iCareBI, obviamente, ter o iCareBI e Clinia e já ver esse resultado na prática em pouquíssimo tempo. Muito obrigado, Marco. É sempre um prazer poder estar falando contigo, pessoal da iCare. E Léo,
preparado aí para essas dúvidas para a gente poder conversar. Fala pessoal, boa noite, Leonardo Souza aqui da iCare. Quero fazer um convite especial para vocês que já são clientes nossos, conhecer um pouco melhor a Clinea no detalhe. E para você que ainda não é cliente da iCare e é cliente da Clinea ou não é cliente de nenhum dos dois e gostaria de conhecer melhor essa solução e resolver na prática essas dores que todos os médicos e secretários, gestores sentem no dia a dia, eu vou deixar aqui meu WhatsApp para que vocês possam entrar em contato comigo, a gente agenda uma apresentação e no detalhe a gente explica como que a gente pode melhorar o fluxo da parte de agendamentos, confirmações e tirar dúvida do paciente e também da parte operacional utilizando o iCare BI. Tá bom, pessoal? Vai ser um prazer poder apresentar para vocês e trazer com clareza todos os benefícios de fazer parte de todo esse ecossistema da iCare, junto agora com a parceria da Clinea, que já vem acontecendo há algum tempo e revolucionando ali grandes clínicas que já são parceiras nossas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Desejo uma boa noite a todos.